E é isso que a gente vai fazer nesse episódio de hoje. Vou visitar um amigo que já tem umas quase 2 décadas ou um pouquinho mais aí de experiência. Aí, Xiaomi. Esse é o show que a gente devia ter ido junto, né? Não é esse. Não, a banda só. Meu Deus, assim? Vai filmando assim já? Tudo bom? Inaugurando aqui então nosso primeira entrevista do Projeto Visível. Estou aqui com Richard Gore, amigo aqui de Blumenau, Santa Catarina também. Richard, mini bio para a galera te conhecer um pouquinho. Cara, eu sou arquiteto e designer de produto, né? O que eu sempre gosto de dizer mais é que eu sou um desenhista. Eu desenho coisas, né? Eu sou pai, sou casado, vivo há 20 anos em Blumenau, cursei a minha faculdade aqui, não gostava da cidade, hoje eu não consigo me imaginar morando em outro lugar e trabalho com projetos de arquitetura e é o que eu amo fazer. Perfeito. Quanto tempo? De projeto, eu me formei em 2004, mas eu trabalho com um projeto antes de 95. Eu já vivia, como eu sempre digo, no exercício legal da profissão. Não, eu trabalhava com projetos de interiores, enfim, por isso que eu gosto sempre de dizer assim, eu falo arquiteto e designer de produto, mas eu sempre gosto de dizer que eu sou um desenhista. Porque eu já desenhei, já trabalhei com moda, já desenhei desenhos para camiseta, para estampa, já trabalhei em desenvolvimento de produto em confecção, já fiz várias coisas, tudo sempre relacionado ao desenho. Uhum. Já fui atleta, então assim, há um repertório de muitas coisas fazendo nessa vida, mas até uma das coisas que eu gosto de falar, no período que eu era atleta, foi onde eu descobri o desenho. Eu usava o desenho como uma válvula de escape. Eu nem sabia como é que era, mas eu já desenhava. Eu adorava pegar um grafite, papel e desenhar. E uma das coisas que eu mais gostava de desenhar era efeito de luz e sombra, que hoje eu sei disso, mas era efeito de luz e sombra. Eu pegava, amontoava tecido, desenhava a cortina do quarto e eu fazia o efeito de luz e sombra. Então eu adorava fazer isso. Começou ali. Começou aí. Desenho, para mim, na minha vida, começou fazendo isso. Legal. Como válvula de escape. Bom. O que é esse cantinho aqui, Richard? Cara, na verdade, assim, eu acabo sendo, eu tenho uns rituais, né? Quando eu vou pensar, eu vou para um lugar, quando eu vou criar, eu vou para um lugar. Eu acredito muito que não, que essa ideia de inspiração, que vai baixar, que vai vir, isso não acontece muito. Então, é muito trabalhado isso, né? O acervo que tu tens na tua cabeça é que tu vai conseguir ser criativo. Se tu não tens esse acervo, tu não tem criatividade. E aí eu busco esses locais, assim, aquela coisa de dizer, não que nunca aconteceu, de eu ter uma ideia, uma boa ideia no chuveiro, uma boa ideia no momento que não era para ter essa ideia. Acontece isso. Mas eu sempre busco os locais para determinadas coisas. Até para eu conseguir separar a minha vida pessoal da profissional. Uhum. Então, para eu conseguir não levar trabalho para casa, não ficar 100% pensando nas coisas, eu procuro, agora eu tenho que refletir sobre uma situação complexa. Eu tenho um lugar que eu vou sentar para pensar naquilo. Entendi. Eu tenho um lugar que eu vou sentar para projetar. Eu tenho um lugar que eu vou fazer as reuniões com as pessoas, entende? Os teus projetos mais complexos foram concebidos onde? Os projetos mais complexos... Tipo, algum que você tem, que ficou marcado aí na tua... Cara, eu acho que os projetos mais complexos... a raiz, da onde veio assim, o conceito inicial, eu criei na minha mesinha que eu tenho lá em casa. Na minha mesa de escritório lá em casa, assim. Saiu de lá e eu trouxe para cá para desenvolver aqui. Uhum. Mas eu acho que pensando nisso, pensando nos projetos assim, eu acho que foi em projetos pensados na madrugada.
surge quase como o momento que você está pensando em, às vezes, um problema. O projeto acaba sendo um problema para resolver, né? Às vezes ele fica na tua cabeça. Eu não Como é que você vê eu isso? não encaro mais como um problema, Rodrigo. Eu, por muito tempo, eu dizia que na nossa profissão a gente era resolvedor de problema. Eu usava isso. Nós somos resolvedores de problema. E hoje eu não encaro mais dessa forma. Eu acho que a gente arranja soluções. A gente não resolve só problemas, porque muitas vezes o problema em si não existe. Mas a gente acha uma solução para aquilo. Tu acha que dentro do processo de projeto a gente cria problemas para resolver? Eu não sei se esses problemas são criados. Às vezes a gente tem um preciosismo para resolver uma situação. Uhum. Às vezes a gente complica a solução daquele problema. E às vezes é uma solução muito mais simples. Mas eu vejo isso muito mais linkado a preciosismos, a ego elevado, né? Às vezes, em alguns momentos, a gente tenta botar, entre aspas, o nosso nome além da arquitetura, entende? Mais ou menos o que eu quero dizer. E isso daí eu acho que começa a causar problema. Se a gente pensa só em solucionar aquela situação, normalmente é mais simples do que a gente imagina. Uhum. Os problemas, eles são causados por pessoas. As pessoas é que causam os problemas. Já vi algumas pessoas... Eu tive um autor que disse uma vez, não vou me recordar o nome dele agora, ele dizia que o simples fato de você pensar em um problema, você já tem 50% dele resolvido. De saber que você tem aquele problema para resolver. Esses momentos de escolha dos problemas para resolver, vamos dizer assim, dentro do processo de projeto, que a gente acaba criando alguns do tipo, eu quero fazer uma mesa que ele vai ter um tampo que vai ter duas espessuras que parecem flutuando, como essa mesa Carol, né? Essa escrivaninha Carol. Uhum. Carol, excelentíssima sócia 24 horas do Richard. Esse é um problema que você criou para resolver, né? Exato. Você estava imaginando, então... Se for analisar, por exemplo, eu tenho vídeos que eu fechei no meu canal do YouTube, está fechado lá, ninguém consegue acessar, mas eles estão no YouTube, que é vídeos explicando o desenvolvimento desse produto, por exemplo. Uhum. Da onde veio o traço, de como veio a solução. Uhum. Porque é uma solução simples, né? Uma mesa. Teoricamente, são 4 pés e um tampo. Ponto. Uhum. Então, sobre isso, a solução é fácil. Tu colocar 4 pés e um tampo. Aí vem um pouco disso que tu comentaste, tu arranja um problema. Qual é o problema? Cara, eu não posso fazer uma mesa igual. Que seja só 4 pés e um tampo. 4 pés e um tampo. E aí, então, tu começas a solucionar de outra forma. Uhum. Né? Que vem um pouco relacionado à mesa lateral kick. Tu tens uma miniatura no teu escritório? Tenho, de você tá lá no escritório. Ela veio de um problema que a gente tinha. A gente precisava solucionar que estava recorrente nos nossos trabalhos uma situação da mesa lateral. Sempre acontecia o mesmo problema. Uhum. E ela veio para solucionar essa situação. Então, o desafio dessa mesa kick, quando a gente tinha, vamos imaginar que isso aqui é o tapete de uma sala. A gente ia botar. E a gente botava o tapete e a mesa na lateral da sala. Ok, Uhum. Se ele ficava 100% em cima da mesa, ele ficava equilibrado. Uhum. Quando era 4 pés, que a gente botava ele para fora... Total, isso irrita muito, cara. Olha aqui, ó, ela continua equilibrada. Se tu botar 2 pés para fora do tapete, ela continua equilibrada. Muito bom. Aqui ela tá parecendo que isso daqui é uma espessura grande, mas a espessura do tapete, tu põe ela se equilibra. E na verdade ela veio, o início dela era para ter uma regulagem nesse ponto, para evitar qualquer outro tipo de coisa e a peça ficar equilibrada totalmente. Enfim, são essas coisas que eu acho que vem e eu não acredito que isso seja um grande problema. Isso aqui é aquilo que a gente está falando, sobre soluções. Então, os projetos, a gente acaba criando esses desafios para a gente... Eu sempre acho que, cara, a gente não precisa descobrir a roda hoje em dia, né? A roda já foi descoberta, mas tu tens meios de utilizar a roda de uma forma um pouco diferente. Sim. Então, o desafio está nisso.
o olhar aguçado para esse nível de detalhe, eu acho que faz muita diferença. No primeiro livro aqui do nosso projeto, tem uma parte ali que o autor fala o seguinte, que cada pessoa que projeta, naturalmente, vai ter seus olhares e suas percepções. Tu tem a tua base de arquitetura para projetar, mas tu tem a tua base de design de produto para projetar. Isso faz muita diferença. Uhum. Olhar, por exemplo, um projeto de um escritório de arquitetura, onde o arquiteto dá essa atenção para o mobiliário também, tem uma bagagem de mobiliário, tu olha, tu consegue identificar na hora, né? Isso faz toda a diferença. A gente pega plantas de empreendimentos aqui, o cliente contrata a gente fazer projeto interiores de um apartamento. É nítido quando tu olha a planta assim, em saber que o cara... Às vezes até o projeto arquitetônico é legal, mas ele não foi pensado para o interno. Uhum. Então tu vê que falta essa visibilidade para o interno do apartamento, para as dimensões do que existe. Uhum. Um empreendimento gigante com apartamento grande e o sofá está programado, está lá na planta com profundidade de 80 centímetros. Uhum. Uhum. Isso é nítido que o profissional não está preparado para a parte de interiores, desenvolvendo arquitetônico. É um exemplo que eu sempre digo assim, cara, para projetar um prédio, primeira coisa, o cara pode ser excelente profissional. Se ele nunca morou num prédio, ele não sabe quais são as dores de morar no prédio. Segundo item para mim que é determinante para o cara projetar um prédio, ter sido síndico do prédio. Isso com certeza muda. Porque ele vai ter uma percepção diferente, né? Primeiro assim, como é que tu vai projetar um prédio se tu nunca morou num prédio? Como é que tu vai pensar na função do prédio se tu nunca conviveu, tu nunca parou para prestar atenção? Como é que os funcionários entram? Como é que a desentupidora de fossa entra? Como é que essas coisas funcionam? Cara, é muito complexo. Eu falo, até eu estava mostrando para ti antes o meu TCC que eu desencantei aqui no escritório. E para mim, quando eu fiz o meu TCC, assim, o grande desafio da minha vida de projetar um aeroporto é que eu nunca tinha feito uma viagem internacional. Uhum. Como é que eu estava projetando um setor de imigração de um aeroporto se eu nunca tinha passado por um? Uhum. Então, cara, eu ficava conversando com pessoas que já tinham feito, tentando procurar imagens. Ou seja, eu hoje olho para o projeto, vejo que tem milhares de falhas com relação a esse funcionamento, a esse fluxo. Mas por quê? Porque eu não tive essa percepção, eu não conhecia isso. Hoje eu já passei por vários aeroportos, com uns que funcionam melhor, outros não funcionam tão bem. Ou seja, eu já tenho um acervo para criar. Tu acredita, então, que de certa forma o processo de projeto ele deve estar adequado ao momento da vida de quem projeta? Deixa eu só contextualizar para tu entender. Já está contextualizado, pelo que você acabou de falar. Mas assim, eu percebo que os primeiros clientes num padrão um pouco melhor, que já poderiam gastar, investir um pouquinho mais e tal, que eu peguei, parece que eu me sentia meio alienígena projetando ainda para eles, porque eles viviam algo que eu não vivia, com materiais que eu não usava no meu dia a dia, que eu não sabia. Consegui projetar, consegui ter meus clientes, tudo mais, só que conforme isso foi se tornando mais normal na minha vida, é evidente que vai ficando mais fácil, até para quando o cliente tem uma dúvida, será que isso aqui funciona? E se diz, não, tem na minha casa. Ou tem um outro cliente que eu já fiz, né? Ajuda, né? Eu estou me colocando no lugar de quem está assistindo, pensando assim, então quer dizer que para eu fazer uma casa de 10, 15 milhões de reais, como tu tem, então um dia eu vou ter que ter uma casa desse tamanho. Até onde tu acha que está a diferença entre o processo de projeto que a pessoa vive, o momento, né, o que ela conhece de fato e tem esse conhecimento profundo de, né, ter o dia a dia, e aquele degrau mais alto que ela quer chegar em desafio de fazer novos projetos, né? Um momento assim que eu vejo que foi marcante na minha vida, Rodrigo, foi por muito tempo a minha cabeça ficava limitada quando eu ia criar
ao meu bolso. A partir do momento que eu comecei a pensar com o bolso do meu cliente, isso não está relacionado a esbanjar, a jogar dinheiro fora, não está relacionado a isso. Está relacionado a saber como é que o cara vive e como que eu vou fazer para ele viver, continuar vivendo daquela forma, né? O padrão de um cara que viaja, faz 5 viagens internacionais por ano, que tem um carro esportivo 5 centímetros do chão, enfim, a régua dele não é que é superior, não, mas o que ele vai comparar é com aquilo que ele vive. E não necessariamente eu preciso ter isso, mas eu tenho que saber que isso existe, que ele vive daquele jeito, que isso é real e está aqui. Então, se tu não conheceres essa situação, como é que tu vai projetar? Eu tive um desafio de um projeto que a gente estava fazendo, que eu fiz a pergunta para o cliente no início. A primeira vez que eu fiz, eu até senti que que eu perguntei assim, tá, ele tinha um carro, e eu perguntei, tá, qual é o sonho teu de carro? O que tu pensas em ter daqui a pouco de carro? Aí ele me falou qual carro que ele pensava ter. Aí eu disse, então tá, a rampa de acesso para a garagem do teu carro, a gente já tem que pensar diferente. Porque eu não posso pensar com o carro que tu tem hoje. Eu já tenho que saber qual é o carro, ou seja, cara, eu tive que estudar o carro, um Porsche 911, eu saber como é que era o sistema de suspensão, como é que era a entrada do carro na rampa, a saída do carro na rampa. Pô, Richard, mas é o carro? Sim, mas é a rampa da garagem da casa do cara. Se isso não for pensado e não for solucionado essa situação, cara, a hora que ele botar esse carro ali, ele vai raspar, o que ele vai fazer? Lembrar de ti. Porra, por que o cara não pensou nisso? Sim. Como é que o cara não pensou nisso? E eu preciso ter um Porsche para fazer isso? Não preciso. Não precisa. Mas eu tenho que entender que o cara tem essa possibilidade e ele vai querer, e aí esse carro não vai ser o carro, vai ser o xodó dele. E isso quer dizer que vai ser, vai ser a coisa de mais alto nível que ele vai ter na vida? Não. Mas ele vai ter um cuidado com aquilo, porque uma coisa importante para a vida dele. Porque ele já falou, não, eu quero ter um carro desse, e é o carro que ele vai usar diariamente. Então não vai ser aquele carro que ele vai usar no final de semana, que vai sair... Não. Ou seja, ele entrar e sair da casa dele, sei lá, umas 2, 3 vezes por dia. Sim. Isso é uma... Então, a tua percepção, o que a gente está conversando aqui, é que para ter isso resolvido dentro de um processo de projeto, você tem que ter a capacidade de se colocar não só no lugar do cliente, mas se imaginar vivendo a vida dele. Com certeza absoluta. Esse é o... Assim, Rodrigo, por várias vezes, lá atrás, cara, eu ia viajar para algum lugar... Eu guardava uma grana para ficar uma noite num hotel para eu saber como é que era viver aquilo lá, saber como é que é a suíte do hotel, como é que é o hotel que os caras vivem, que eles vão para esses hotéis. Então, eu tenho que ter aquela experiência para poder sentir isso. Eu vou te dar um outro exemplo. A das primeiras vezes que eu projetei algum lugar que tinha aquecimento a gás. Na minha casa era chuveiro elétrico. Como é que eu ia projetar? Como é que eu ia saber como é que vive, como é que tu toma um banho no aquecimento a gás? Como é que é diferente isso? Hoje em dia é mais comum. Tu vai para qualquer hotel, isso tem. Mas há anos atrás não tinha. Então tu tinha que ir para um negócio desse para saber como é que funciona. Sim. Eu não posso ficar alienado achando, putz, como é que eu vivo com chuveiro elétrico? Cara, mas o cara não vive? Então como é que funciona? Como é que é? Essa tua sacada de, assim, mesmo que seja por um dia, viver o que aquele teu cliente ideal vive é fantástico, porque até em momentos de conversa, de conexão com pessoas que fazem sentido como cliente do teu escritório, você, pô, já fiquei naquele hotel. Não importa que tu ficou 10 dias ou se tu ficou 1.
Exato. Você já ficou no seu hotel, né? Estudar repertório também para... Sim, o cliente vai, pô, o cara sabe do que ele está falando. Não é assim uma coisa... E é bem isso, e está relacionado a isso, a tu não falar da boca para fora. Ah, não, eu conheço. Não, eu até muitas vezes eu dizia, cara, eu fiquei uma noite nesse hotel. Eu falava isso, mas ele sabia que eu tinha tido a experiência. E era assim, eu ia para o hotel, cara, eu ia para todos os espaços. Ia para a sauna, para academia, para tudo que dava para sentir os espaços, como é que as pessoas viviam e conviviam, eu ia. E isso é que eu digo, hoje o que eu vejo muito, tu criares um projeto é isso, é tu pegar todas essas experiências que tu já viveu, ver o que se adequa à situação do projeto que tu está fazendo naquele momento e ter essas referências, né? Porque se tu ficares pensando, desculpa o telefone tocando, se tu ficares pensando toda vez, eu tenho que criar algo inovador, cara, tu vai viver num ciclo vicioso, frustrado o tempo todo, porque é impossível. É impossível. Cada vez tu tem uma sacada super, ultra, não vai acontecer. Então, assim, tu tens que arranjar uma solução, a solução melhor possível para aquele momento, para o cliente, para a forma que ele está vivendo. E vai ser em cima das vivências que tu já tivesse. E sim, eu percebi muito também que já deve ter visto algo semelhante. Muitas vezes o momento que você está tentando ousar demais e fazer uma coisa muito fora, perceber na equipe, revisão de projeto que eu já fiz de aluno, de time e tal, quando a pessoa está tentando ousar demais, às vezes ela ainda nem resolveu o mínimo bem feito, o básico bem feito, que seria atender 100% do briefing do projeto. Né? Aí você diz, não, peraí, tem algo aqui que não está fazendo muito sentido. Isso está conversando com as necessidades que o cliente trouxe, né? Inicialmente, às vezes não está. Né? Isso acaba travando, porque você quer, às vezes, fazer uma jogada a mais, mas Eu assim, Rodrigo, um momento para mim que foi uma percepção, uma mudança de percepção total na minha vida, no meu olhar para a arquitetura. Foi uma palestra que eu fui, eu estava na metade da faculdade, foi uma palestra que eu fui do Rui Otaki. Legal. E eu vinha daquela escola de a função faz a forma, a função faz a forma, a função faz a forma, então na minha cabeça era isso. Quando eu via um projeto desse, Rui Otaki, Oscar Niemeyer, eu pensava, cara, nada a ver, nada a ver. E eu fui na palestra do Rui Otaki e ele fez a palestra em cima do projeto do Hotel Nick. 90% da palestra dele foi falando sobre o projeto do Hotel Nick. E ele contou pra gente as experiências que ele teve na criação do projeto. Cara, ele não queria saber de função nenhuma. Ele pensou na forma e botou as coisas dentro. O que as pessoas às vezes confundem? Vou pensar na forma e não sabem botar as coisas dentro. Entende? Então, assim, para tu conseguir chegar ao momento de tu pensar na forma e depois tu fazer a função, tu tem que estar lá na frente, ou aquilo não vai ficar bom. Entende o que eu quero dizer? Então, assim, o cara, para chegar nesse ponto, a cabeça dele tem que estar muito mais na frente do que a gente. Sim, tem que ter um então, hoje em dia é mais fácil tu trabalhar a função e depois tu chegar na forma do que ao contrário. Entende? Então, essa situação do desenvolvimento do projeto, da onde ele vem, eu hoje, em algumas coisas, eu já consigo pensar, cara, na forma. Por exemplo, hoje eu vou fazer um projeto de uma casa, cara, muitas vezes eu penso já nos elementos que vão ser, nos blocos que eu vou ter nela, e depois eu encaixo as coisas dentro. Mas casa, que são projetos que eu vivencio muito mais fácil. A relação da escala das coisas com o produto, com os espaços que tem circulação, para mim, num traço eu consigo identificar. Mas, por exemplo, volta a falar do aeroporto. O aeroporto tem uma escala diferente. Então, assim, aí vem a dificuldade de tu criares aquela situação. E se tu não tiver acervo, tu não consegue criar. Não. Essa capacidade de tu conseguir inverter
o ditado do Luiz Sullivan de forma segue a função. Então, na tua visão, depende de uma grande bagagem e de já ter feito muito aquilo que você está fazendo. Não precisa dizer, não, cara, faz porque vai dar. Não precisa nem ver. Essa pegada. É mais ou menos isso daí. Agora, quem tá, no meu ponto de vista, concordo 100% contigo. Quem ainda não chegou nesse momento, tem que manter o forma segue a função. Exatamente. É assim, né, Rodrigo? Hoje tu vai fazer um projeto de um móvel, sabe? A profundidade de uma... É assim, ó, faz uma pergunta simples para um cliente na hora que tu tá atendendo, ou para uma pessoa, para um arquiteto novo, para um estagiário. Qual é a altura de uma mesa? Ninguém vai dizer que é 75. Não, 90. E às vezes teimam contigo, não, é 90. Cara, não é 75. Não pode, cara. Aí tu estica a treina no chão, não, a mesa é mais alta. Aí tu encosta na mesa, é 75. Pra gente que tá habituado, quantas vezes tu já colocasse um projeto de uma mesa uma mesa em um projeto? Centenas de vezes, talvez até milhares de vezes. Então, na tua cabeça, a mesa tem 75. Tu sabe que a bancada de uma cozinha, hoje o nosso padrão de escritório é 94. O nosso padrão é 94 centímetros, a altura do balcão. Quando eu comecei a trabalhar em projeto lá atrás, era 85. A gente usava como padrão 85 centímetros de altura. Sim. Então era prático. E hoje tu tem que ter esses números fáceis na cabeça. Então se tu vai projetar, que é uma das perguntas que eu faço quando eu estou fazendo uma casa. Beleza. São 6 vagas de garagem. Mas para que carro? É uma Dodge Ram? Ou é um 500? Ou é um 911? Ergonomia na garagem. Exato. Porque se o cara pensa, não, eu quero ter uma Dodge Ram, eu vou ter que ter um espaço para aquilo. Sim. Até porque, se for falar de padronização na ergonomia, não existe. Não. A gente está fazendo um projeto agora lá em Curitiba. A cliente é bem baixinha, ela mora sozinha. Agora eu não vou, se eu falar aqui, eu vou falar uma mentira da altura dela, mas ela é bem baixinha, inclusive é mais baixa que a Carol. Cara, as alturas das bancadas a gente fez 80 e alguma coisa. A gente voltou pro padrão lá de trás. Mas por que não tem porquê para ela? Eu vou seguir o padrão que a gente faz no escritório de 94, para ela vai ficar alto? Sim. Sabe uma coisa que a gente fez, que a gente colocou dentro do briefing de projeto, foi justamente perguntar para o cliente a altura das bancadas que ele já tem hoje, se é confortável para ele, e a gente pede para o cliente medir. A gente faz isso na nossa reunião de briefing, a gente vai, 98% das vezes a gente vai até a casa da pessoa, mesmo se é um projeto arquitetônico, assim, não, mas ele mora com o pai, com a mãe, não sei o quê. A gente procura ir nesse lugar para perguntar para a pessoa o que é bom para ti e principalmente o que não é bom para ti. Isso é muito... essa pergunta negativa é fantástica. E aí, isso daí brota muitas informações, né? E aí a gente tem essas definições de altura, definições de conforto, de como é a vivência, de como usa. Eu tenho muitas anotações, eu ainda penso em escrever um livro sobre isso, sobre esses detalhes de projetos, de vivências, de formas de encarar coisas que as pessoas têm uma muito diferente da outra. Porque a gente trabalha, né, Rodrigo, a gente trabalha com muitas particularidades das pessoas, a gente se envolve sentimentalmente, a gente se envolve financeiramente, a gente se envolve intimamente, né? A gente vai fazer um projeto arquitetônico, cara, tem valores altos envolvidos em investimentos, eu sempre digo assim, cara, a gente projeta a gaveta de roupa íntima do casal. É muito exclusivo. Então, cara, é muito a fundo aonde a gente vai. E é uma linha muito tênue para a gente não avançar. Então, tu sabe que tu vai no limite ali e volta. Até onde pode ir. E é só através disso que a gente consegue projetar. Richard, o que tu acredita? Qual é o peso que tu acredita que tem o processo de projeto dentro do desenvolvimento de um projeto?
Quando você acredita que você ter um processo mesmo desenhado, algo nesse sentido, pode ajudar ou atrapalhar em chegar nesse produto final e como que isso funciona para ti? Assim? Cara, se o cara não tiver um processo, uma linha para seguir para o projeto, o cara tá perdido. Por mais que a pessoa pense assim, eu não tenho um processo. Tu tens um processo, ou senão tu não consegue resultado nenhum. Porque mesmo que seja isso mental, mas assim, para mim a vantagem que eu vejo de tu ter um projeto, um processo escrito, um processo organizado, eu para projeto arquitetônico eu não tenho isso. Hoje ele está só dentro da minha cabeça. E esse está sendo um desafio. Eu desenhar esse meu processo para passar para alguém. Tá? Só para tu entender. Mas não quer dizer que eu não tenho um processo de criação. Você não documentou ele? Não documentei, e é um erro grave, né? Se me acontecer alguma coisa hoje, o pessoal aqui no escritório pegar os meus projetos, ninguém vai saber da continuidade, ninguém vai saber, porque não tem... Tá, mas o que ele vai fazer a partir disso daqui? E isso é um erro grave. Mas não quer dizer que eu não tenho um processo. Sim. Entende? Se tu não tiver um processo, de que forma tu vai pensar, de como tu vai agir, e eu falo desse processo, Rodrigo, assim, ó, não falo de um processo romantizado que nem é falado para mim na faculdade, que isso eu não acredito, tá? Eu não acredito nessas coisas de que vai ter a hora da inspiração, vai ter Não, eu acho que é tudo trabalhado, é tudo treinado, tu tem que estar com a cabeça pronta para aquilo ali. Suor. Não existe, né? 10% de inspiração e 90% de transpiração, né? Não tem, às vezes até um pouco mais. Não existe isso. Só que o que eu te digo, tu só vai ter aqueles 10% de inspiração se tu tiver os 90%. Senão tu não tem, né? A história do o atleta, putz, o cara teve sorte. Ele teve sorte porque treinou. Já vi se a sorte acompanhar um cara que não treina, que não faz nada, que não existe. E tem um exemplo claro que mostra exatamente isso que você falou, de não existe 10% de inspiração para 90% de transpiração. Na prática, o que é isso? Você fazer, por exemplo, um pré-projeto, um briefing mal feito, coletar errado as informações, ou não coletar, ou não se colocar no lugar do cliente, na vida dele, como a gente falou antes, e aí na hora de fazer, não faz, porque não tem de onde sair. E aí volta para o começo da nossa conversa, que é a bagagem, repertório que você cria dentro do projeto e que você traz de fora para somar para o projeto. Então, até onde que você acha que existe esse equilíbrio? Tem mais de um e de outro para ti, ou você acha que tem que ter um peso parecido? Na verdade, a vida toda é um equilíbrio, né? Se tu trabalhar demais, tu não dá... tu não tem um resultado eficiente, né? Porque tu não... Cara, eu conheço pessoas que vivem 24 horas da vida para trabalho, mas aí não tem família. Entende? É errado? Não, mas aquela é a vida dele, né? O equilíbrio para ele é feito dessa forma, porque ele não tem esses outros lados, né? Esses outros apoios. Então, o equilíbrio nisso tudo, tu saber ponderar todas as coisas, eu falo, cara, até uns 10, 15 anos atrás, cara, eu cansei de virar à noite fazendo projeto que eu adorava. Quando eu engatava uma linha de raciocínio, eu precisava ir até o final. Então eu virava à noite, chegava, 6 horas da manhã, estava no escritório ainda, ia para casa, tomava um banho, tomava um café, vinha trabalhar e, na boa, trabalhava no outro dia assim, zerado. Cara, hoje se eu for dormir 1 da manhã, no outro dia não funciona mais. Não funciona mais. E não adianta eu insistir. Então, ou seja, eu já sei hoje, cara, se eu estou numa linha de raciocínio, eu já paro, peraí. Cara, amanhã eu tenho uma reunião 9 horas da manhã. Eu sou obrigado a parar minha linha de raciocínio. Porque senão eu não tenho a reunião amanhã às 9. Entende? Então, esse equilíbrio e tu entender esses teus limites é super importante.
Não que eu não gostaria de continuar fazendo assim. Aí o que eu digo, às vezes, puta, engata, o projeto não sai, tu não consegue solucionar um layout, por exemplo, de uma casa. Às vezes, putz, o cliente pediu para botar mais o banheiro, fazer não sei o que, botar que não estava na reunião de briefing, ele visitou a casa do cunhado e viu que tinha, e ele quer colocar na casa dele. E aí tu tens que adaptar aquilo ali, e aí tu não arranja uma solução, e daqui a pouco aquilo começa a fluir. Aí tu tem que parar, porque senão tu vai atrapalhar o teu outro dia de trabalho. E tu tens que saber esse equilíbrio. Hoje, e há um tempo atrás, eu não tinha um mecanismo de fazer isso. Então, se eu cortasse aquela minha linha de raciocínio, para eu voltar a ela no outro dia, é difícil. Hoje eu criei uma forma que eu paro e eu já descrevo o que eu faria depois. Aquilo me ajuda em outro momento, quando eu voltar a pensar naquilo ali, eu leio aquilo, dá para seguir assim. É o checkpoint do Richard. Exatamente. Parei aqui. É mais ou menos assim. Eu parei aqui e já estou pensando ali na frente. Isso dentro do processo criativo, né? Onde estou e para onde estou indo. Exatamente. Aí fecha o caderno. Porque senão às vezes eu chegava, mas o que eu estava fazendo? Aí tu tem que parar, voltar. Aí tipo, a tua cabeça tem que voltar no processo para... E isso às vezes complicava. E é que eu digo, tu ter essa linha de raciocínio de projeto, é que eu digo, não que o meu projeto sempre tem exatamente o mesmo formato. Não que, primeiro, sei lá, eu resolvo o layout para depois resolver a volumetria, para depois resolver a implantação. Não. Eu posso dizer que quase 100% dos projetos, a primeira coisa que eu resolvo é a implantação. Projeto arquitetônico, a primeira coisa que eu resolvo é a implantação. Com a implantação resolvida, eu sabendo onde vai entrar, onde vai sair, onde vai ser a entrada social, eu já tenho 70% da solução para o projeto. Isso me direciona muito, que é uma coisa que às vezes as pessoas não dão valor. Né? Começa a desenvolver, mas onde é que vai ficar isso no terreno? Sim. Né? Por exemplo, hoje eu estou desenvolvendo um projeto. Eu estou desenvolvendo um projeto que a gente hoje consegue fazer algumas situações assim. Eu estou desenvolvendo um projeto que é uma casa de campo, terreno gigantesco. A gente desenvolveu o projeto lá, fomos fazer a locação. E na locação da casa no terreno, cara, a gente jogou a 15 metros a casa para um lado, recuou para o outro, girou ela um pouco mais, e ok, porque o terreno é grande, não tinha essa limitação de acessos. Então, tem essa possibilidade, teve essa possibilidade nesse caso, que é diferente de fazer um projeto arquitetônico num terreno urbano, que normalmente ele tem limite, é aquilo ali, tu não consegue se fugir, né? Ou dentro de um condomínio. Tu não consegue. Aí tem muitas coisas que são os acessos de veículo, que às vezes não dá para pensar, não tem 3 possibilidades, é uma só que tu tens. E aquilo já é o teu... E aquilo ali é o direcionamento, e não tem. Quanto mais não, melhor. Quando tem não demais, quando de menos é mais difícil. O que tu pensa sobre isso? Eu adoro projetar com bastante não. Que é a direção, você sabe onde você tem que ir, ajuda muito. Ele fica mais fácil. É mais fácil de fazer quando tu já tens essas condicionantes, porque assim, o acesso do carro pode vir aqui ou lá, ou tem 5 possibilidades de ter o acesso social. Não, eu tenho uma possibilidade, ou seja, tu não tem, é aquilo. Sim. Então fica mais fácil. E as pessoas acham que é o contrário, né? Então assim, tu trabalhar com um leque de possibilidades muito grandes, tu podes cair na cilada de ficar patinando e não conseguir chegar no resultado, ou o resultado não ser um resultado tão bom. E não ser um resultado tão bom está muito relacionado a tu querer inventar a roda. Acaba travando. Porque, para mim, assim, qual é a coisa, para mim, assim, em arquitetura, qual é a coisa mais legal? Cara, é aquele simples, que tu olha, tu nem sabe por que é legal, mas é legal porque é agradável, tem proporção, tá na escala, então fica agradável, todas as pessoas conseguem identificar isso, né? Eu trago isso muito o exemplo de música, né? A gente fala, se tu pega uma música clássica muito rebuscada, é difícil a pessoa que gosta daquilo. Mas tu pega uma música clássica normal, todo mundo gosta.
Tu pega uma música, um sertanejo, tem um determinado público que gosta daquilo ali. Sim. Mas quanto mais tu vai conhecendo as coisas, mais tu vai elevando o teu nível de aquilo ser agradável. Entende? Então, assim, a pessoa que estuda muito música, ela não consegue ouvir sertanejo. Uhum. Entende? Sim. Ela, o repertório não permite. Não permite. E não quer dizer que o sertanejo é ruim. Não é isso. É que o ouvido dela está treinado para outra Sim. coisa. Não, e é engraçado porque você falando da questão da parte mais com projetos mais complexos e soluções mais complexas, mais simples, né, do invisível, né, que te faz realmente se aquilo for tá? simples. Um bom design, ele cara, tá é legal. Você tem mais o que tirar, né? O simples é legal. Sim. Se ele é bem feito, ele é legal. Então tu não precisa ficar inventando, botando milhões de materiais. Eu já tive isso, de projetos que para mim estava perfeito, estava simples, e o cliente começou, cara, mas eu preciso. Aí vinha com imagem do Pinterest, com fita de LED, não sei o quê. Cara, eu não fui nem no 8, nem no 80, eu não consegui manter o que eu estava idealizando para ele, mas eu não consegui ir lá no que ele queria. Uhum. A gente fez algumas coisas que atendia, que foi até um limite. Uhum. Mas agora, um profissional que já trabalha direto com isso, que é aquela coisa assim, que tu olha que tu não consegue entender. Uhum. Aí as pessoas, e até às vezes, são ideias pontuais que elas são legais. Isoladas. Se tu mistura aquilo tudo, vira um boi de mamão. Sim. Acho que está aí o grande trabalho do profissional de arquitetura e design, conseguir encontrar esse ponto de equilíbrio entre as coisas. Sim. Porque assim, copiar um monte de coisa e juntar tudo e fazer um Frankenstein, o próprio cliente se vira. Exato. Eu acho que o nosso trabalho é justamente, né, conseguir colocar os pés deles no chão e trazer uma solução que atenda e tu o ter escritório esses e projetos equilibrados, né? Tu pode ver, mobiliário, cara, mobiliário, quantas peças assim são incríveis, né? Poltrona paulistano do Mendes da Rocha. Uhum. Cara, olha a simplicidade daquilo. Olha a simplicidade daquilo. Para produzir, para transportar, para tudo. Só que quem consegue fazer aquilo ali? Uhum. Para mim, esse é o tipo. Para mim, assim, ó, uma frase que eu digo, para mim, uma das coisas sensacionais que são tu olhar para uma peça e dizer assim: como é que eu não tive essa ideia? Uhum. Para mim, isso daí, cara, isso é uma coisa sensacional. Sim. Porque o cara conseguiu tirar de uma ideia simples um negócio sensacional. Uhum. Né? E tu vê muita coisa. E falando em arquitetura, em interiores, em design de produto, cara, esse que é o pulo do gato. Né? Tu conseguir extrair isso dele. Fazer com pouco exige maestria. Maestria. Essa maestria a gente percebe, né? Tá no hoje. E o que tem, Richard, dentro do processo de projeto, de criação, aí falando do Lopes Igor, né, arquitetura, não, porque a Carol não está aqui, mas, né, quem seria o Richard sem a Carol, né, e quem seria a Carol sem o Richard? E aí, o que tem dentro do processo de vocês? Eu lembrei agora de uma conversa que eu tive com a Carol, que outra vez que nós viemos aqui conversar, né, sobre, enfim, né, sobre as outras questões ali, de projeto e tal, e ela comentou que uma das coisas que ela gostava de fazer era levar uma organizer no próprio lugar do cliente para ajudar a fazer os executivos de interiores dos armários e tal. Eu achei a ideia fantástica, eu nunca tinha pensado nisso. Achei isso muito legal, assim. O que tem dentro do processo do Richard e da Carol, do escritório, que você possa contar um pouco para quem está assistindo, que para você, assim, cara, isso aqui é uma coisa que eu não abro mão, isso aqui é muito importante, isso aqui dá resultado, pode ser o que for, pode ser um hábito, pode ser uma ferramenta, qualquer coisa. Ou mais de um, fica à vontade. Cara, assim, ó, meu processo de trabalho, eu comecei trabalhando com interiores, né? Talvez eu já tenha contado essa história para ti. Eu comecei fazendo trabalho de interiores antes de começar a cursar a faculdade. Aí eu quis desenvolver produto, eu nem sabia o que era produto assinado naquela época, isso devia ser 95, mais ou menos.
Você, né? Então eu não sabia o que era design, mas eu queria fazer, aí não deu certo. Eu brinco que eu arranjei uma namorada que o pai dela era marceneiro para ver se eu conseguia viabilizar isso, não deu certo, nem o namoro, nem o produto. Mas, e aí foi evoluindo, fiz outras coisas, fui trabalhar com desenvolvimento de produto, fui para a arquitetura. E depois eu fui trabalhar com projeto arquitetônico, ou seja, eu vivi a arquitetura de interiores. Hoje no escritório eu cuido de projetos arquitetônicos e desenvolvo produtos, tá? Produtos mobiliário, algumas coisas em superfície plana. Ou seja, a minha vivência hoje com interiores não está tão afinada. Então, uma das coisas que eu não abro mão do processo de projeto arquitetônico aqui no escritório, assim, eu começo a lançar o projeto, desenvolvo o layout, tem volumetria, eu passo para o setor de interiores. Com o briefing que a gente tem do cliente, o que ele vai fazer do projeto, eles revisam tudo. Se o tamanho de geladeira está ok, se as circulações pensando está ok, se o sofá que provavelmente será idealizado no projeto de interiores está ok com aquilo tudo, porque eu não fico me atendo a esses detalhes. Eu penso mais no macro. Eles me dão o retorno da parte de interiores e eu avanço com a arquitetura. Então você tem uma validação dos interiores junto à arquitetura. Sempre. Eu acho isso fantástico. Hoje praticamente todos os projetos arquitetônicos que a gente acaba fazendo interiores. Mas na hora da concretização da proposta, é feito primeiro o projeto arquitetônico, em outra etapa é feito interiores. Porém, a validação de interiores já acontece no projeto arquitetônico. Tá? Então, assim, a gente já determina no projeto arquitetônico, por exemplo, se o porcelanato vai ser 1,20 por 1,20. Agora, se ele vai ser um tom de cinza, se ele vai ser um fende, se ele vai para interiores. Sim. Entende? Mas a gente tem toda essa validação da parte de interiores. Isso é uma coisa que me dá muita segurança, principalmente um dos itens que a gente conversou anteriormente, que a gente se envolve muito com o cliente, inclusive lá na gaveta de roupa íntima. Então a gente sabe onde vai estar o carro dele estacionado e como ele guarda, o relógio de coleção dele. É interessante porque assim, um bom projeto de arquitetura ele acaba nascendo de dentro para fora também. Né? Sempre. Você tem que entender, né, o que tem, para conseguir ter segurança mesmo para apresentar, né? Eu já tive a oportunidade de falar para algumas pessoas assim, eu acho uma besteira você fazer, por exemplo, no teu escritório só arquitetura e não fazer os interiores, porque você podia, além de ter uma arquitetura melhor, no sentido de fazer as coisas conversarem, não faz muito sentido você criar uma planta onde você tem vamos dizer assim, um interior genérico, de qualquer forma, só para jogar as coisas mais ou menos ali, para ter um dimensionamento dos espaços, a validar o projeto de arquitetura dali e aí depois acabar tendo um monte de brechas, vamos dizer assim, que possam descaracterizar a arquitetura depois, né? Então essa conversa dos interiores já na criação da arquitetura, fantástico, porque aí depois também tendo layout já aprovado, arquitetônico aprovado, tem todo o trabalho dos interiores liberado para ser desenvolvido também com todo o resto resultado. Eu penso que o trabalho fica muito mais rico. Se eu parasse e fizesse só o arquitetônico, eu acabaria ficando limitado a várias questões. Eu acabo me dando muito mais segurança, tendo esse aval de que o interior está ok para aquele determinado projeto. Sim. Né? E nesse mesmo tempo eu não preciso ficar me aprofundando nisso, eu não preciso ficar sabendo de todos os modelos de geladeira, de todos os modelos de fogão, que isso saiu de novo. Não quer dizer que eu sou totalmente alienado a isso, mas dependendo do briefing eu não consigo, não preciso. Cara, porque hoje é engraçado, isso tem acontecido muito recorrente. Os nossos clientes ultimamente chegando assim, quando a gente está na fase finalizando a obra, eles olham pra gente assim: cara, como é que vocês conseguem pensar em tantos detalhes? Como é que vocês têm tanto conhecimento em tanta coisa?
Porque as possibilidades hoje são muito grandes. Eu lembro lá atrás, quando eu comecei, cara, a geladeira era 80 de profundidade, 80 de largura, 70 de profundidade e um abraço. Era isso e acabou. O forninho elétrico todos tinham a mesma dimensão, o fogão era todos a mesma dimensão, a televisão era a mesma coisa. Então, tu não tinha... Cara, hoje tu enlouquece, né? Uma geladeira assim, assado, e daqui a pouco mudou o modelo, não foi avisado. Tu tem que ir sempre ajustando esses itens, né? E o nível de exigência, o nível de complexidade de todas as alterações, né? Eu estava brincando essa semana e ainda estava falando, se a gente voltasse a viver como a gente vivia 20 anos atrás, muita gente ia sair do padrão que tem de vida e ia sobrar dinheiro. Porque hoje é Netflix, é iCloud, é o Prime, é não sei o que, 5 televisões dentro de casa para 3 pessoas morar, entende? E a gente tem que entender esse ponto. E a gente tem que entender isso tudo. E é errado isso? Não, mas a gente tem que se adaptar e tem que entender de todas essas dinâmicas, né? Tu tem que entender que o filho joga videogame, tá, mas que tipo de videogame que eu jogo? Ah, um Play, tá, o Play, mas o cara tem um cockpit, não tem um cockpit, como é que é? É monitor, é TV, que tipo de monitor? Ah, não, ele usa um monitor de 49 polegadas, widescreen, não sei o que, curvo. É tudo muita particularidade, né? Então tu acaba tendo, se tu te envolve com isso, cara, tu não vai saber como é que é a manta de isolamento da cobertura, como é que é feito o roof. Então assim, ó, cara, é um leque muito grande de possibilidades para tu ficar especialista em tudo. Não, por isso a importância que eu defendo de ter dentro do escritório especialistas em determinadas áreas, e tu é especialista no teu escritório de arquitetura, cabeça pensante de arquitetura. Tem as meninas de interior, tem Carol, daí isso se complementa, e dentro de cada serviço tem os especialistas dentro de cada coisa, executivo, criação, tudo isso. Enfim, né, esse é o caminho. Richard, a última pergunta da nossa conversa. Ficaria horas aqui conversando contigo, sem dúvida, só para a gente não ficar com um vídeo de 3 horas, de 3 horas aí no YouTube, mas fantástico poder entender um pouco mais do teu processo de projeto, do teu escritório, ainda mais com toda a bagagem que você tem. Eu tenho certeza que tem muito ouro guardado ainda, que não deu tempo para a gente conversar, mas o objetivo do nosso projeto Invisível é enxergar os processos por outras óticas, né? E a tua ótica hoje foi, quem souber aproveitar essa conversa, com certeza vai sair desse episódio muito rico. E eu tenho interesse dentro desse projeto em entrevistar e conhecer os maiores escritórios do mundo, né? Quero te agradecer por ter sido o primeiro a aceitar o convite e estar aqui, né? Tenho muito apreço, né, por você e admiração profissional também. E a resposta não precisa aparecer no vídeo, tá? Mas a pergunta é a seguinte: tem alguém que você conheça, ou alguém que você conheça, que você possa me conectar para alcançar esse objetivo do Projeto Invisível? Acredito, sim. Sim? Maravilha. E qual é o recado final aí que você dá para a galera que está assistindo? Uma recomendação do Richard aí para quem quer otimizar seu processo de projeto e projetar melhor. Cara, eu acho que uma coisa importante é abandonar a preguiça. A gente não pode ter preguiça de estudar as coisas, a gente não pode ter preguiça de ir procurar informação, a gente não pode ter preguiça de conhecer coisas novas. Eu dou um exemplo assim, cara, não existe um lugar que eu vou viajar, até deve ser um saco para os meus filhos, né? Mas a gente está viajando, a gente está fotografando o prédio, a gente está entrando, cara, eu vou para viagem, se eu vejo uma obra acontecendo, eu entro no canteiro de obra, tento falar com o mestre, cara, é sempre assim. Todo lugar que eu vou, eu tô o tempo todo buscando uma solução para alguma coisa. O tempo todo eu estou pensando, cara, como é que eles fazem aqui? Como é que eles fazem assim? E eu já fui para e isso é uma coisa muito interessante, tá, Rodrigo? Que cada vez me dá mais segurança para o que eu faço. Em alguns momentos eu me auto-sabotei de não acreditar no que eu estava fazendo. Eu lembro a primeira vez que eu fui para uma grande reunião de projeto,
que tinha 8 engenheiros da parte estrutural, era eu do arquitetônico, aí da parte hidro tinha não sei o que, da automação tinha mais não sei quantos. Cara, eu cheguei naquilo ali e pensei, cara, no início da reunião eu vou ser engolido aqui. E cara, chegou no final, eu vi que eu saí seguro, eu disse, cara, não tô aqui fazendo qualquer coisa. E eu, com essas minhas vivências, eu também pensava isso em obra. Eu chegava a me sabotar, pô, mas eu não sei tanto. Cara, e eu já visitei obras de grandes nomes, de projeto, de nomes do Brasil, de nomes de fora do Brasil. E eu, cada vez mais, eu tenho segurança do que eu estou projetando. Cada vez mais eu tenho segurança e certeza do que eu estou no caminho, entende? E isso dá uma segurança, mas eu só tenho essa segurança porque eu não tive preguiça de me enfiar nesses lugares. Eu não tive preguiça, eu não tive soberba de achar que o mestre de obra, que eu sabia mais que o mestre de obra. Perfeito. Hoje eu tenho contato de mestre de obras que eu fui, que o cara me manda o WhatsApp, volta e meia, ele faz alguma coisa diferente na obra, ele me manda. Semana passada eu recebi, ele fez uma casa de máquinas embaixo da piscina, ele fez uma marcação de tubulação, ele me mandou aqui, uma foto. Porque a gente conversou, deve fazer um ano e pouco atrás, eu conversei com ele na obra sobre aquilo, né? Que era uma forma que ele estava fazendo que eu achava que a gente estava usando exagerado aqui, mas não, as grandes obras isso acontece. As grandes obras têm uma casa de, sei lá, de 1.000 metros quadrados a 1.500 metros quadrados, ele tem que ter uma área de uma casa de máquinas que vai ter uns 90 metros quadrados só de casa de máquinas. Que muitas vezes acontece de tu fazer uma casa de máquinas num cantinho que sobra, e não é isso, cara. Tu vai botar maquinário lá, hoje de gerador, a máquina de VRF de ar-condicionado, a tudo, cara, tem que ser uma casa de máquinas grande. Então, assim, ó, eu visitar isso, ver isso e ser incansável em buscar essas informações, é que eu acho que é resultado disso, de eu ter mais segurança em saber que eu estou no caminho certo. Perfeito. Richard Gore, meus amigos, obrigado pela conversa. Não se esqueçam de nos seguir aí, se inscrever aí no nosso canal. E até... Quantos seguidores tem no canal do YouTube? Agora? Tem 5 mil e pouquinho. Já tá bom? Lembra quando a primeira vez que eu te chamei que tu tinha o Instagram começando? Tava bem comecinho, né? Cara, e hoje tá lá, boom. Que legal, sucesso, Rodrigo. Muito obrigado, Richard. Até o próximo. Valeu.